Nós estamos com esta lição hoje, a 10ª lição. Já falamos sobre a origem do pentecostalismo, né? Falamos sobre neopentecostalismo, falamos sobre dons espirituais, dons ministeriais. Hoje vamos falar sobre esse amor ou caridade. E as lições seguintes serão mais 3 lições. 2 delas estaremos falando sobre o fruto do Espírito em relação ao seu próximo e em relação a si mesmo. E a última nós falaremos sobre o Espírito Santo e o arrebatamento, que é que ele também faz parte do arrebatamento da igreja, né? Ele é essencial. Então nós vemos em todo tempo, irmãos, em todo tempo, o que está relacionado à igreja, nós temos então a presença bondosa do Espírito Santo. Sem ele, nós não podemos fazer absolutamente nada como igreja aqui na Terra. Então, o apóstolo Paulo, quando fala sobre os dons, e o pentecostal, nós crentes pentecostais, nós somos assim muito atraídos pela questão do assunto dons espirituais, né? Nós gostamos mesmo, né? Nós acreditamos que os dons espirituais, eles são válidos para o dia de hoje. Aí nós incentivamos a busca do batismo com o Espírito Santo e o exercício não só do fruto do Espírito, mas também dos dons espirituais nas reuniões de culto, em todo o tempo em que nós estivermos vivendo aqui na Terra. Mas o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, que ora fora lida aqui, ele trouxe um assunto interessante, porque ele estava falando com a igreja que estava experimentando, estava no auge do experimento dos dons espirituais. A ação do Espírito Santo de Deus na igreja de Corinto estava muito forte. E o apóstolo Paulo, então, escreveu a carta a fim de corrigir algumas coisas que estavam acontecendo, porque quando a gente enfatiza muito uma coisa, é possível que se esqueça de outra, entendeu? Nós somos assim. Se a gente dá muita razão para um negócio só, parece que nada mais vale, só aquilo que a gente acha que é importante, está entendendo? Nós somos assim no aprendizado, né? Nós só aprendemos aquilo que achamos que é interessante para nós. As outras que eu não estou achando interessante, você não quer nem saber, né? Não tem importância, e nós somos exatamente assim. Só que quando se fala do corpo de Cristo e igreja, você sempre tem que ter a visão ampla, uma visão do todo e não da parte. E o apóstolo Paulo queria que a igreja tivesse uma visão do todo, ou seja, o contexto de toda a situação. Aí você observar que o pecado ele é inviável no meio do povo de Deus, as más condutas devem ser tiradas, nem nomeadas. E ele começa a trazer uma série de ensinos. E sim, aproveita esse momento e fala da evidência dos dons espirituais que está acontecendo no seio da igreja. Aí ele, então, traz 2 capítulos fundamentais, que são os capítulos 12 e 14, para tratar dos dons espirituais que estão sendo manifestos na igreja, que estão sendo usados pelo Espírito Santo de Deus na igreja, porque cada crente, irmãos, é um instrumento de Deus. Só que ele começa a falar sobre os dons espirituais, aqueles que nós já estudamos, na classificação de 9 dons, dividido em 3 categorias, de poder, de elocução. Lembra disso, né? Nas lições anteriores. Então, o apóstolo Paulo, ele abre, como se fosse assim um parente na sua conversação, no capítulo 13, e fala sobre o amor. Que é nessa versão aqui que fora lido, é a caridade, né? A minha versão aqui é amor, mas a maioria das versões hoje são caridade. Então, amor é porque fica assim como se fosse algo muito teórico, soa muito teórico nos nossos ouvidos. E caridade soa mais prático, porque quando você fala assim, fulano fez uma caridade, ele praticou o amor, não é isso? Mas quando fala a caridade, aí você já pensa o quê? Ele deu alguma coisa a alguém, não é isso? Ajudou alguém. Então, aí a caridade, que é
do carisma, né, que nós chamamos, e às vezes a gente escreve charisma, né, e lê, às vezes fala quando vai vender aí Avon, essas coisas, aí fala o charisma, né, na verdade é carisma, só que a gente usa o CH como charisma. Então, esse carisma, que é esse amor, só que esse carisma é o amor prático, o amor visível. Você não fala assim, pô, a pessoa ali é muito carismática. Por que você fala que ela é carismática? Porque você vê a atitude da pessoa em relação ao seu próximo. Então, o carisma, que é essa caridade, é um amor prático, um amor sem, vamos dizer assim, sem nenhuma pompa, é um amor do cotidiano, que você trata as pessoas como elas devem ser tratadas, independente da sua raça, da sua etnia, né? Da sua condição social, financeira, né? Digo agora sociofinanceira, independente da condição cultural, pode ser um analfabeto, pode ser o homem mais culto, você trata todos igualmente. Isso representa o amor. Então, que é essa caridade, esse carisma. Só que a gente às vezes pensa que carisma seria a pessoa, de repente, ser mais assim extrovertida, né? Não, mas o carisma é alguém que se porta com o seu próximo. Alguém que atua esse amor de uma forma prática, simples, singela. Ele nem sequer tem interesses pessoais, ele faz apenas por amor ao próximo. Embora, às vezes, não fique teorizando, eu te amo, I love you, I love my dog. Nada disso, irmão. Né? O amor prático, que é essa caridade, às vezes tu não ouve a teoria. Tem pessoas que são muito teóricas, né? Então ela fica o tempo todo, eu te amo, não sei o quê, aí canta, eu te amo mais que a abelha ama a flor, aquela coisa toda, né? Agora, só que a prática não, às vezes a pessoa parece assim até ser um pouco sisuda, né? Mas ela ama pessoas, entendeu? Ama pessoas e não coisas. E esse é o carisma, essa é a caridade que a Bíblia diz. Então, observa-se que dentro desta lição, o comentarista nos traz, irmãos, ele fala que, na verdade aplicada que nós lemos, que já que o título é O Amor é a Marca do Cristão Cheio do Espírito Santo, eu acho isso interessante, que ele não está fugindo, o Bispo Oídes aqui, que foi muito feliz em escrever essas 13 lições, né? Muito feliz mesmo, que Deus continue abençoando e lhe dando sabedoria. Mas ele trouxe aqui para nós uma coisa interessante. Ele não, assim, salientou para nós pentecostais que os dons espirituais que nós já falamos, profecia, profecia, línguas estranhas, interpretação, aquela coisa, maravilhas, o dom da fé, isso, aquilo, ou mesmo os dons ministeriais que também já tratamos, pastor, evangelista, profetas, né? Irmãos, não é a marca do cristão. Ele salientou muito bem o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, é que a marca do cristão cheio do Espírito Santo é o amor ao próximo. Que às vezes você olha uma pessoa que ela profetiza, que ela tem visões, revelações, que ela prega, que ela canta, que ela faz, acontece, e você acha assim, cheio do Espírito Santo. E é realmente. Mas a marca registrada de um crente ser cheio do Espírito Santo tem que ser o amor, tem que ser a caridade, esse carisma. Ele amar pessoas e não coisas. Então, ele diz assim, o amor a Deus e ao próximo é a verdade aplicada, não é a Bíblia, é o comentário do nosso autor, Pai Bispo Oídes. O amor a Deus e ao próximo deve mover-nos na busca pelos dons espirituais. Então, não é o dom espiritual nos mover, mas o amor ao próximo deve mover-nos na busca dos dons espirituais e no uso dos mesmos. Porque quando eu amo o próximo, então eu busco os recursos de Deus em favor do próximo.
Se eu busco os recursos de Deus, mas sem amar ao próximo, eu estou fazendo por interesses pessoais. De repente que eu quero aparecer, eu quero tirar alguma vantagem nisso, igual o Simão, aquele que estava lá, que quando viu o Espírito Santo descer sobre os discípulos, eu também quero esse negócio, queria até comprar, porque há um interesse nele em tirar uma vantagem. A gente não sabe que existem os espertalhões, né, que a gente chama assim, são os mercenários da fé. São pessoas que buscam os dons com interesses pessoais. Eu preciso, de alguma maneira, trabalhar isso em favor das pessoas. Irmãos, eu já falei aqui para vocês, eu conheci uma pessoa que ela soube que eu trabalhava com famílias, casais, etc., e ministrava os cursos. Aí ela disse assim, olha, por que você vem comigo, que eu tenho uma salinha lá em Copacabana, naquela rua principal que tem, a Vieira Solto lá, é uma rua principal, né? É uma rua das principais lá. Aí ele falou, tem uma salinha lá, eu tenho uma salinha lá que está fechada. E ali, rapaz, está o lugar da grana. Tu dá os cursos lá, a gente pode cobrar à vontade que o pessoal vai pagar. Irmãos, olha como a pessoa acha que pode exercer um dom de Deus em favor de si. Então, por que ele está dizendo aqui? O bispo Ides está falando de acordo com o que ele leu na Bíblia, do capítulo 13. O apóstolo Paulo parece que num estalo assim, ele parou de falar sobre dons espirituais e disse assim, olha, ainda que eu falasse a língua, ou seja, aliás, no versículo 31 do capítulo 12 ainda, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí começa a falar sobre amor. Olha, então ele diz assim, olha, é esse amor de Deus que deve nos mover na busca dos dons espirituais. Então, primeiro você ama a Deus, Deus te ama, você tem o amor ao próximo, aí isso deve te mover para buscar os dons espirituais. Irmãos, se você não ama ao teu próximo, não ama pessoas, mas simplesmente coisas, não peça a Deus dons espirituais. Não peça a Deus dom de pregar. Não peça. Eu vou pregar para quê se eu não amo pessoas? Aí eu prego para a pessoa e quero que todo mundo vá para o inferno. Meu Deus do céu, você primeiro tem que amar pessoas. Depois que você aprende a amar pessoas e não coisas, não tem interesses pessoais, mas interesse no bem-estar do próximo, aí então você peça dons espirituais. Aí você pode buscar, pode ser, Senhor, eu preciso, né? Porque Deus sabe que você está pedindo para ser usado em favor do próximo. Olha, às vezes é incoerência. Então, visando o quê? A edificação da igreja e a glória de Deus. Não tem gente que é incoerente? Por exemplo, eu nunca tive um adesivo no meu carro dizendo assim, nunca foi sorte, foi Deus. Não estou criticando quem tenha, não. Se você quiser manter, mantenha. Pertence a Jesus Cristo. Olha, nunca tive um adesivo, mas nunca deixo ninguém a pé. Nem a irmã Orlando. Não deixa, não. Não deixa, não. Né? Agora, irmãos, olha a pessoa que incoerência. Ela coloca lá, este veículo pertence ao Senhor, ou então está a serviço do rei. Aí vê o irmão no ponto do ônibus, às vezes com criança no colo, vai para o mesmo caminho, nem para falar assim, irmão, tu está indo para que lugar? E está a serviço do rei. Olha só que incoerência. Irmão, não põe nada então. Não é forte, Roberto? Tu já ficou a pé também, Roberto? Então o Roberto já ficou a pé. Olha o revelamento acontecendo aí. Está magoado. Perdoa, libera o perdão para o teu irmão que te deixou a pé. Mas, irmãos, às vezes é incoerência. Nós temos, irmãos, que amar pessoas. Temos que servir a Cristo. Quero dizer que você é obrigado a levar todos os crentes em casa. Mas você, às vezes, vai para o mesmo lugar, está com o carro vazio. Está entendendo? E, às vezes, está escrito assim, ó, a serviço do rei. Este carro pertence a Jesus. Olha, imagine se fosse teu. Se pertence a Jesus, tu já deixa o irmão a pé, imagine se fosse teu.
que você não faria com o irmão? Ia atropelá-lo. Então, olha, irmãos, primeiro você precisa amar a Deus, amar ao seu próximo. Esses são os maiores dons que nós podemos ter, que é o amor de Deus. Aí depois, nós buscamos os outros dons, que às vezes até achamos melhor. E o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que você não deva ter dom, pelo contrário, busca os melhores dons. Agora, irmãos, se você não gosta de pessoas, não adianta. Não adianta. Você não tem paciência para aturar o ser humano, não adianta. Ah, eu queria ser pastor. Ué, ser pastor, tu pensa que não tem fio desencapado na igreja? Tem, irmãos. Tem fio desencapado. Então você precisa aturar pessoas. Outro quer ser pastor, outro quer ser lá um boiadeiro. Então vai ser boiadeiro, pô. Agora, se for pastor, tem que aturar pessoas. Se for boiadeiro, tu vai aturar boi. É melhor, né? Agora, pastor atura pessoas. Aí a pessoa quer, ainda abre um ministério e depois não tem paciência com as pessoas. E aí? Porque não ama pessoas e quer dom de Deus. Não adianta, irmãos. Então, o amor, Paulo fala aqui, ó, é o dom supremo. É o dom supremo. E ele, na página 47 aqui, agora o comentarista, ele então fala assim, olha, tendo em mente o contexto da busca e do uso dos variados dons disponíveis ao corpo de Cristo, busca dos variáveis dons que estão disponíveis ao corpo de Cristo. Eu acho isso interessante, essa fala dele, porque esse dom não está disponível, os dons, a esse corpo ministerial, não. Está disponíveis ao corpo de Cristo, à igreja, a todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Então ele diz assim, nesta lição estudaremos sobre o caminho ainda mais excelente, que é o amor. O amor deve mover-nos em todo tempo. Todo tempo. Irmãos, tem pessoas, que eu já disse, elas são teóricas, elas são melosas, melodiosas, elas abraçam, elas beijam, elas falam o tempo todo que amam o irmão. Ô, meu irmão, eu te amo, em Cristo Jesus, aquela coisa toda, o tempo todo. Agora, tem pessoas que são mais frias, assim como eu. Tu não me vê abraçando todo mundo, né? Não me vê beijando ninguém. Então, é o meu jeito. É o meu jeito. Fomos criados dessa forma e nós somos mais irmãos. Dentro do coração, a gente ama pessoas e não coisas. Tem pessoas que amam coisas e não pessoas. Elas têm interesse material. Elas veem uma pessoa, então elas já veem como assim, uma espécie de... pode ser, vou tirar proveito daquela situação. Se ela souber da situação da pessoa, irmãos, no meu coração, tanto faz se uma pessoa tem ou não condição. É o mesmo jeito. E eu tenho medo eu já falei isso para os irmãos, eu tenho tanto medo do pecado da acepção de pessoas, eu tenho tanto medo desse pecado, de abraçar um irmão ou de tratar bem o irmão porque ele contribui, porque ele é generoso com o reino de Deus e destratar o outro. E a gente vê muito esse pecado. Aquele irmão ali não é dizimista, não. Aquilo ali, não, irmão, todo mundo tem que ser tratado igual. Todo mundo tem que ser tratado igual. O pão duro, o miserável e o generoso. Mas ele é muito miserável, ele é pão duro. Eu sei que tem gente que é miserável, irmãos. Na igreja aqui talvez não tenha, mas eu sei que a gente tem no nosso convívio pessoas miseráveis. Pessoas que elas não coçam o bolso. Aí o pessoal fala que tem um escorpião dentro do bolso. Chega às vezes até acreditar que tenha mesmo, né? Então, aí eu sei que tem pessoas assim, mas elas devem ser tratadas como pessoas. Como ser humano. E não como qualquer uma pessoa. Então, tanto aquele que é muito, vamos dizer assim, produtivo, quanto aquele que é mais negligente, todos devem ser tratados de igual maneira. E o dom do amor, irmãos, não faz acepção de pessoas, né? O amor é o bem maior do cristão, maior do que todas as graças, porque Deus é amor.
Então, olha, aí o dom supremo de Deus é o amor, página 1, nós já estamos falando, né? Mas o comentarista nos ajuda a entender o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, dizendo assim, nenhum dom tem valor, nenhum dom, segundo as Escrituras, tem valor nenhum. Teu dom que você tem, nenhum dele tem valor, a menos que esteja imerso no amor. Não tem valor. Pode acreditar, irmão, isso é bíblico, né? Você pode até aplaudir uma pessoa que canta bem, pode elogiar uma pessoa que prega e ensina bem, pode elogiar aquele irmão que, poxa, é excelente instrumentista. Se ele não tiver amor, não tem valor. O dom não tem valor. O dom não tem valor. Pode até ser interessante para nós, mas, biblicamente, aos olhos do Pai, não tem valor. Então, olha, o amor é a inspiração de tudo. Tá? É ele quem sustenta, ampara e faz repousar. O amor nos traz paz e felicidade e nos torna mais parecidos com Jesus. Não é o dom que nos torna mais parecidos com Jesus, mas o amor. Não é o curar, o ressuscitar. Eu orei, ressuscitou, eu orei, o enfermo foi curado, nada disso. Isso aí não te torna parecido com Jesus. O que te torna mais parecido com o Senhor é o seu amor ao próximo. Você amar pessoas. Então, olha, aí 1.1 da página 47 está dizendo, então, repetindo o que nós já estamos falando, o amor é a maior de todas as virtudes do cristão. Todas, irmãos, é enfático, o comentarista enfatiza, desde o texto áureo até esse momento aqui, vai continuar enfatizando que o amor é a maior de todas as atitudes do cristão. Devemos fazer tudo, foi o texto que eu citei ontem, lá em cima, na confraternização, devemos fazer tudo impregnado de amor, 1 Coríntios 16, 14. O apóstolo Paulo, neste capítulo 16 da primeira carta, ele está falando que, irmão, você seja forte, seja varonil, tenha atitude, seja vigilante. Ele dá algumas diretrizes assim, de ordem, de combate, para o dia a dia, mas depois ele fala assim, e tudo que você fizer seja feito com amor. Então, tudo que você fizer, qualquer coisa, eu quero dar uma oferta com amor, eu quero fazer isso com amor, quero dar um culto de ações de graça com amor. Não faça nada para aparecer. Nada para aparecer. Irmãos, tem pessoas que só faz para aparecer. Só faz para aparecer. Se o pastor tiver, então ela ora. Se o pastor não tiver, ela não ora. Se o pastor tiver, ela senta no cantinho dela ali e fica quietinha. Se o pastor não tiver, aí ela vai embora. O pastor não está aí, não? Não, então... Ou então fica lá no corredor. Não é nem para ter vindo, né? Se o pastor não está... Irmãos, não faça para aparecer. Não faça para aparecer. Faça por amor à obra de Deus. Por amor a Deus, por amor daquilo que Deus tem sido para contigo. E quando você aprende a fazer por amor ao que Deus tem feito em sua vida, irmãos, fica tudo mais fácil. Porque você não espera que ninguém elogie, não espera que ninguém te olhe, não espera que ninguém fique assim de, meu Deus, é o fulano que está aí hoje. Não. Eu li uma coisa interessante, eu ouvi, não lembro agora, mas de uma pessoa que falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela disse assim, olha, muito bom quando você está presente, e as pessoas te ouvem, mas melhor ainda é saber que quando você está ausente, você faz falta. Que a pessoa fala, fulano não está aí hoje, né? Aí sente a tua falta. Porque tem gente que a gente não sente falta, né? Então, se você faltou, eu senti falta, olha, irmãos, é porque você é útil para o reino de Deus. Se você faltou, a igreja sentiu a tua falta, é porque você tem utilidade no reino de Deus. E às vezes você nem acha que tem essa utilidade. Mas as pessoas falam, fulano está sumido, né? Não apareceu mais, porque todos somos importantes no reino de Deus. Então, o amor ao próximo é uma coisa fabulosa. E é a maior de todas as virtudes do cristão, tá? Tu tem que guardar isso. É o caminho a ser seguido. Segundo o apóstolo Paulo, 1.2 aí, mas já passa para a página 48, lá no finalzinho do 1.2,
Está escrito assim, ó: amar deve ser a expressão de obediência a um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele disse que era para amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Então, é um mandamento, a expressão de obediência ao mandamento. Irmãos, o amor, eu quero até falar aqui que agora, quando nós lemos aqui, não leu tudo, né? Mas 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre a característica do amor, o apóstolo Paulo falou que ele tudo suporta, é o versículo 7, né? Tudo suporta, e ele cobre, então, irmãos, assim, multidão de erros, de pecados, a gente usa a expressão, né? Quando você ama, você não acoberta pecado. Acobertar pecado não é indício de amor à pessoa, pelo contrário, está mostrando que você não ama essa pessoa. Um pai ou mãe, um avô ou avó, um irmão em Cristo, um pastor que é coberto o pecado de alguém, ele não ama. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, ainda da primeira carta, ele disse assim, ó: eu soube que tem entre vós aí um homem que está tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Não era mãe, não. A madrasta, né? Então está tendo relação sexual com a mulher do seu pai. E está na igreja aí. Esse tal tem que ser excluído, ser entregue a Satanás para que ele seja salvo. Porque quando ele cair nas mãos do adversário pelo seu pecado, vai bater a consciência dele e vai falar assim: meu Deus, eu não posso viver essa vida. Agora a igreja está cobertando, deixando o camarada ainda de mal a pior, porque não quer disciplinar, está amando a pessoa. Não, aqui a gente tem um ministério de amor. Que isso, irmãos? Não funciona assim, não. Não funciona dessa forma. O ministério de amor e de reconciliação, ele tem a disciplina. Porque quando a gente chega a disciplinar alguém, seja na questão de pai, mãe, seja na questão de pastor, de um líder, de alguém na empresa que toma conta, você disciplina porque você quer o bem da pessoa. A correção não pode ser vista com maus olhos, mas é vista com maus olhos. Se a autoridade ela baixa ali e pega um camarada num delito, aí então ela leva o camarada, todo mundo fica contra a autoridade. O que é isso? Como vai corrigir esse moço? Você já viu como era a disciplina de Deus no Antigo Testamento? Pegou o camarada falou lá alguma coisa que desagradou a Deus, ofendeu a Deus. O Senhor falou: coloca ele no meio aí. Colocou ele no meio. Agora todo mundo vai apedrejar ele até ele morrer. Acabou. Para poder gerar temor nos outros, eliminar o mal. Agora era um delitozinho, bota ele lá na cidade de refúgio e ele vai para juízo. Não tinha não. É porque Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. Aí hoje, pessoa encobre, irmão, não encubra pecado de ninguém. Não encubra. Jesus falou assim: quando você vê o seu irmão errando, você vá até ele e conversa com ele. Fala: irmão, tu está errado. Não é para fazer fofoca, não. Conversar com ele, tu está errado. Deus não te chamou para isso. Ele não te deu ouvido, chama outra pessoa idônea, não chama fofoqueiro, não. Se chamar o fofoqueiro, já era, hein? Aí chama uma pessoa idônea, não precisa ser do ministério, não, mas tem que ser idônea. Aí chama a pessoa: irmão, vamos comigo ali, que eu tenho um negócio a tratar. Na frente dessa pessoa, você vai falar: tu está errado, já te falei e tal, trouxe o irmão aqui que é testemunha. Irmão caladinho, só olhando. Se ele não te ouvir com a testemunha, 2 ou 3 testemunhas, você leva o caso dele lá para a liderança. Olha, eu tenho prova, tenho testemunha, esse irmão está errado, ele não quer dar ouvido a gente. Aí, então, a liderança vai e produz a disciplina que for necessária. Mas olha o amor.
Olha a caminhada, 1 passo, 2 passos, 10 passos, quantos passos forem necessários para ver se essa pessoa seja salva. Agora, se a pessoa encobre, não, meu irmão, fica quieto, tá tranquilo, ó, comigo, sou um túmulo, tu tá tranquilo, não vou falar com ninguém. Você está encobrindo o pecado, está matando a pessoa. Você tem que chamar a atenção da pessoa, tem que corrigir a pessoa. Está entendendo? Você tem que corrigir. Ah, mas vai ficar com raiva de mim? Que fique com raiva. Que fique com raiva, mas tem que ser corrigido. Porque senão essa pessoa vai morrer. Tu acha que é bom para um pai disciplinar um filho? Qual o pai aqui que tinha prazer em disciplinar um filho? Dá-lhe umas correiadas, dá-lhe umas palmadas, umas varadas. Não, nunca foi bom para ninguém. Ah, hoje é meu dia de sorte, cara. Peguei esse moleque no fragante, eu vou arrebentar ele. Não, nenhum pai faz isso. É a maior tristeza de um pai puxar um cinto, puxar uma vara, puxar um chinelo. É a maior tristeza de um pai. Mas a correção é para que ele não se perca. É por causa do teu amor. Porque se for o filho do vizinho, você não tem nada com isso não. Ó, vamos ficar quietinho aqui, deixa para lá. Deixa ele se perder e ir para lá. Cada um que cuide do que é seu. Agora, se é o teu filho, você quer o melhor para ele. Amor é assim, irmãos. O amor sempre pensa no melhor. E, às vezes, é preciso. Ele não cobre multidão de pecado dizendo assim, que eu vou ficar quietinho. Irmão, não adianta. Não adianta. Davi tinha esse negócio. Davi amava muitas pessoas. Davi amava mais pessoas do que coisas, tá? Davi não tinha interesses pessoais. Ele amava pessoas, mas até o seu próprio inimigo, eu vou até usar a expressão, o maior inimigo dele era Saul, seu sogro. Mas Davi tinha um amor tão grande por aquele homem, que Deus chegou a falar assim, falar para Davi que ele não queria mais, já tinha rejeitado ele. Já tinha rejeitado. Samuel também era um homem que amava pessoas, irmãos, diferente do sumo sacerdote Eli, que amava coisas e encobriu o pecado dos filhos. Samuel amava pessoas, e Deus também falou com Samuel e disse assim, até quando terás dó de Saul, se eu tenho rejeitado? Deus já tinha rejeitado. Irmãos, quando uma pessoa está em pecado, e ela está voluntariamente nesse pecado, Deus a rejeita. Se ela não se converter, se ela não voltar-se a Deus, ela ficará rejeitada. Porque Deus não compactua com o erro. Aí ele dá oportunidade, 1, 2, 3, 4, 5, para se arrepender. E você precisa voltar, se arrepender. Senão vai acontecer como aconteceu com Acã, como aconteceu com Saul e outros mais, que não se arrependeram e foram para o espaço. Olha, você precisa se arrepender sempre dos seus pecados. Todos nós somos falhos, irmãos. Todos nós. Todo dia a gente tem que pedir perdão a Deus. Todo dia a gente tem que se arrepender de ter feito alguma coisa que desagradou o Espírito Santo e trilhar o caminho, continuar trilhando. Todo dia. Tá? Todo dia. Você não pode se cuidar disso, não. Que não pensa que você é forte. Então, o amor é sofredor, irmãos. É a primeira característica da natureza do amor. Ele é sofredor, quer dizer que ele é tardio em irar-se. Ele tem tolerância, ele é paciente. O amor tem uma grande capacidade de suportar. Tudo suporta. Tudo suporta. Vale para os pais, para os filhos, que às vezes é mais fácil, você fala assim, meu Deus, como que o pai tem esse negócio? Por exemplo, um filho vai para a cadeia. Um filho vai para a cadeia. Quem já teve uma experiência dessa aí negativa, vai entender melhor do que eu, né? Então, um filho vai para a cadeia. Aí, todo domingo, ou dia de visita, está lá o pai ou a mãe, passando aquele transtorno lá de ser revistado, por causa de um filho que cometeu um delito. Está no lugar certo, está guardado, está guardado. Estou indo contra a autoridade, não. E nem contra a atitude dos pais, não. Mas olha o sacrifício que esses pais fazem, sabendo que o filho está guardado,
está no lugar que realmente tem que estar, que ele cometeu um delito, né? A lei está aí para isso mesmo. Mas tu percebe que ainda que toda a sociedade despreze, o pai e a mãe continuam amando como filho. É esse tipo de amor, irmãos, que Deus quer impregnar em nossas vidas. Que você sabe que a pessoa está errada, mas o amor incondicional. Ou seja, aquela pessoa ali merece o meu amor. Não, é para o imerecedor mesmo. Assim como Deus nos amou, não sendo merecedores. Olha só que coisa. É a maior expressão de amor que a gente vê no ser humano, acho que é essa, né? É essa de um pai que vai lá, o filho, todo mundo está contra, todo mundo sabe que ele realmente cometeu, inclusive os pais sabem, mas continua ainda tratando como filho. Está entendendo? É uma expressão. E essa expressão de amor, irmãos, tem que ser cabível a todas as pessoas. Aí o que acontece? Não é uma coisa fácil, mas é possível que o amor tudo suporta. Aí o segundo Strong é na verdade ele cita aqui, é um teólogo, né? É um teólogo comentarista, e ele diz assim, a palavra grega utilizada descreve a paciência com as pessoas. Quando diz tudo suporta, é a paciência com as pessoas. Olha, o amor faz com que uma pessoa suporte as ofensas e as palavras investidas grosseiramente por outra pessoa, sem amargura ou desejo de vingança. O amor é uma coisa estranha, né? A pessoa te ofende, a pessoa te retribui, agora se retribui, entre aspas, com ingratidão aquilo que você fez com alegria, mas você não consegue guardar mágoa no coração. Está entendendo? Você não consegue guardar mágoa no coração. A pessoa te maltrata, mas você ainda assim continua sendo a mesma pessoa. Não, se o irmão quiser, pode voltar. Se o irmão quiser, está com a gente aqui. Vamos sentar junto, vamos participar. Vamos para o céu juntos, irmãos. Irmão, Deus nos ensina. Deus nos ensina. O amor de Cristo nos constrange, não é assim que Paulo fala? Esse constrangimento, dado ao significado que nós tomamos hoje, que é assim, passei uma vergonha. Hoje a pessoa, pô, tu me constrangeu publicamente, passei uma vergonha publicamente, vou te processar. Não, quando o apóstolo Paulo escreveu esta palavra constrangimento, que ele usou, amor de Cristo nos constrange, no seu sentido, vamos dizer assim, no seu sentido mais exato do oriundo da palavra grega, está querendo dizer que é uma obrigação voluntária, ou seja, esse constrangimento. Então, o amor de Cristo me obriga voluntariamente, é um paradoxo, né? Me obriga voluntariamente eu retribuir. É assim, por exemplo, uma pessoa te fez um favor muito grande, e favor não se retribui, irmãos, favor não se retribui. Mas a pessoa viu você lá na situação de miséria, aí foi lá e te ajudou. Aí você, quando levanta, você quer presentear aquela pessoa. Mas a pessoa te pediu alguma coisa, ela fez por interesse, não foi um negócio. Olha, eu vou te dar, mas você me dá, assim que você tiver, não, me devolve, não. Mas a pessoa se levanta e diz assim, eu tenho que presentear essa pessoa. E vai lá na sua casa, aí te dá um presente. Por quê? Foi tão enriquecida que ela se sente na obrigação, ou seja, foi constrangida, obrigada voluntariamente a retribuir esse favor. É assim que a gente se sente. Deus não pediu nada em troca, mas o amor dele é tão grande por nós que a gente se sente na obrigação de retribuir, de fazer o mínimo. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, né? Embora eu não precise fazer nada para Deus, que ele já fez tudo por nós. Mas a gente sente assim. É assim com o ser humano. Você não tem obrigação, mas você se sente obrigado, que foi abençoado. Então, olha,
Amor, irmãos, a mais abrangente de todas as graças, todas, tá? O discípulo de Cristo precisa ter consciência da relevância do amor em sua vida, influenciado em todas as ações. Precisamos estar revestidos do amor, Colossenses 3,14. Então, 2,1 diz assim: o amor é um sentimento que enriquece. Ele enriquece a pessoa que o possui. Quando nos submetemos à direção do Espírito Santo, ele nos auxilia a exalarmos amor por onde passamos, para enriquecermos a vida de todos os que estão à nossa volta. É interessante, você não precisa, você só passa. E a tua presença abençoa vidas, né? O amor é um sentimento que enriquece a vida daqueles que amam e os que são amados. Então, quer dizer, não é só você que recebe se eu passar, não, eu também vou receber. Está vendo? Então, irmãos, enriquece o outro. Igreja é assim. Ah, mas tem muito problema na igreja. Claro que tem problema. Somos pessoas. Somos normais. Somos normais. Dentro dessa normalidade, nós temos as nossas dificuldades, os nossos momentos de tensão, né, de preocupação com alguma coisa que pode refletir negativamente na vida daquele com quem convivemos. Mas, maior parte do tempo, irmãos, mesmo com todas as nossas falhas, nós nos abençoamos. Você é abençoado por mim, eu sou abençoado por você. Você é abençoado pelo seu próximo. Às vezes eu não tenho afinidade com aquela pessoa. Sim, a questão de afinidade é uma questão que é da natureza, tá? Da natureza. Aí você não fica preocupado com isso, não. Tem pessoas que vão sempre ter uma maior afinidade com outra. Já teve aquela pessoa que você conheceu hoje, parece que você conhece há 300 anos, não tem? Você entra numa empresa assim, tem aquela multidão de gente, mas tem um que se identifica contigo. Tem um. Quer dizer, se você não fosse cristão, tu ia falar, meu santo cruzou com dele, né? Olha, mas você é crente. Você é crente. Aí você fala assim, a minha alma se ligou a dele, ou a dela, né? Então, essa pessoa com que você está tendo essa afinidade é natural, irmãos. Quando Davi foi para o convívio lá do reino, a alma dele se ligou a Jonatas. Se ligou e foi uma amizade até o fim da vida. Davi sentiu muito quando Jonatas morreu, né? Então, ele tinha uma afinidade. Agora, será que só tinha Jonatas e Davi lá naquele reino? Não. Então, é assim que funciona. Tem pessoas que você vai se dar melhor. Isso em qualquer nível da sociedade, sabe? E tem outras que você vai ter um pouquinho mais de distância. Não é que você não ame aquela pessoa, mas não tem maior intimidade com aquela pessoa. Mas o amor precisa ser derramado a todos. Então, é um sentimento que enriquece a quem está à sua volta. E o interessante, através do amor, somos enriquecidos com a vontade de viver para Cristo. Quanto mais amamos pessoas, mais temos vontade de viver para Cristo. Mais nos sentimos bem na casa do Senhor, no reino de Deus, a igreja. Nós amamos as pessoas, às vezes não ficamos declarando, mas amamos as pessoas, né? E olha, o amor é edificante, 2,2 aí no finalzinho da página 48, o amor nos edifica e nos faz crescer. Então o amor nos edifica e nos faz crescer. Quanto mais você se aplicar. Irmãos, cria-se um hábito de pedir a Deus para você amar o seu próximo. Que o amor Deus é amor, né? Assim que a Bíblia diz, 1 João 4,8, né? Porque Deus é amor. E o amor dele é que é derramado em nossos corações. Então, peça a Deus, quando você tiver uma pessoa, que tem gente que a gente não, assim como eu estou dizendo, você não tem muito interesse por ela, não tem muita afinidade. Mas para Deus te dar esse amor no coração, para você ver pessoas como pessoas. Como pessoas.
Porque tem gente que quer ver todo mundo como perfeito, quando ela mesma não é perfeita. Eu disse que na igreja tem fio desencapado, não disse? Mas quem sabe que esse fio desencapado não seja eu? De repente eu é que sou ruim, vocês são bons. Pode em algum momento... Antônio já aproveitou e falou, é verdade, aproveitou. Ele aproveita na hora, isso aqui que é o aproveitamento de oportunidade. Então, mas pode em algum momento, eu ser o problema. Está vendo? Eu ser o problema e não o obreiro que está comigo. Mas se eu tenho o amor de Cristo no coração, e se ele tem o amor de Cristo no coração, o que vai acontecer? Acontecerá que, naquilo que nós concordamos, nós estaremos unidos, e naquilo em que nós discordarmos, nós nos compreenderemos. É relacionado às denominações. Já viu que tem gente que não suporta determinada denominação? Irmãos, eu fiquei... Assim, eu não fico frustrado, porque eu aprendi a me contentar com aquilo que Deus me deu. Então, o que Deus me deu, o limite que eu tenho, eu entendo que é o que Deus proporcionou para a minha vida. Mas eu estava com o livro na mão, e entrou um determinado, não vou falar qual é a denominação, claro, senão compromete, né? Aí entrou um determinado pastor, aí ele falou assim, está lendo sobre o quê? Aí eu falei para ele uma palhinha, foi interessante o assunto e tal, ele falou. Aí, deixa eu dar uma olhada, quando ele viu o livro e viu o autor, e a igreja que é, aí ele jogou isso no balcão, eu estava lá no trabalho, aí ele jogou isso no balcão e falou, isso aí julgou pela denominação e pelo pastor que escreveu. Está entendendo? Aí eu falei, não entendi, né? Deu uma mão sem braço, falei, não entendi. Aí ele falou, não, isso aí, essa igreja aí não... Isso é interesseira, só pensa em dinheiro, não sei o quê, tal, aquela coisa. Esse pastor é um 7-1. Aí eu falei, mas você conhece ele? Já esteve com ele, assim? Já conviveu com ele alguma vez? Não. Mas como é que tu pode dizer que ele é um 7-1? Que ele é um mercenário, se você não o conhece? Aí eu falei, tu está deixando de... Tu vê que o assunto que eu falei você achou interessante, tu está deixando de crescer espiritualmente por causa do teu juízo. Não, mas não me interessa, não. Eu falei, não te interessa, tudo bem. O livro é meu, né? Então, tudo bem. Agora, irmãos, uma pessoa julgar, que amor de Deus é esse no coração? Que amor de Deus? Só ama a quem te ama? Irmãos, todos nós somos iguais perante o Senhor. Os discípulos acabaram de sair de um momento da transfiguração. São erros que nós não devemos cometer, que eles cometeram. Que é o da intolerância. Dentre tantos ali que aparecem em Lucas capítulo 9, mas o da intolerância. Senhor, nós vimos alguém que profetizava em teu nome e nós proibimos. Aí Jesus, não entendi. Quem não é contra nós, é por nós. Por que proibir? Porque não era igual a eles e nem estavam como discípulos. Irmãos, o amor de Cristo nos faz desenvolver, nos edifica a ponto de nós nos compreendermos. Então, nos pontos que nós somos semelhantes, que nós concordamos, em relação batismo, forma batismal, por exemplo, se é a aspersão ou se é a imersão, nos pontos que discordamos, nós nos compreendemos. O que atrapalha? Não, o que atrapalha a minha vida se a igreja A batiza por aspersão? Atrapalha em que a minha vida? Muda o que para mim? Muda nada, irmãos. E a igreja lá está crescendo. Deus está abençoando. Almas estão se rendendo aos pés de Cristo. E às vezes está se rendendo mais lá do que aqui.
Então, no ponto que nós discordamos, nós nos compreendemos. E no que concordamos, nos unimos. Bom, esse ponto a gente fala a mesma língua. Vamos nos unir, irmãos. Somos irmãos em Cristo. Se vale para a denominação, que eu acho que é um dos piores aspectos, é que a igreja tem vivenciado essa separação, esse separatismo religioso, que é essa dissensão, isso é coisa de Satanás. É coisa de Satanás. Aí, então, o que você faz? Você procura se unir pelo amor. O vínculo que o apóstolo Paulo, perfeito, que é o vínculo do amor. O vínculo da perfeição é o amor. Ama teu próximo, ama o ser humano, ama as pessoas. São falhas, são defeituosas, mas eu também sou falho e sou defeituoso. O apóstolo Paulo era muito coerente. Muito coerente. Ele era exigente, mas também era consigo mesmo. E ele disse assim, miserável homem que sou. Ele não falou que miserável é irmão, não, já viu? Ele não falou assim, aquele ali não é crente, aquele ali é um miserável, aquele ali é não sei o quê. Não, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal está sempre presente. Ele não estava falando do seu irmão. Porque tem gente que esconde o seu erro, põe embaixo do tapete, sobe em cima, aí fica falando do irmão. Aquele ali não é crente, aquele ali não é isso, aquele ali não é... Ele está cheio de problema também, cheio de erro. Então reconheça teu erro. O amor começa assim, você sabendo quem realmente você é. E porque você precisa amar pessoas. E aqui diz assim, somente o amor permanece, irmãos. Por isso que o amor é o maior bem do cristão. É o bem maior, né? Que o cristão pode adquirir. Tudo falha. Tudo vai terminar. Posso fazer muito bem aqui, cantar, pregar, ensinar, tocar instrumento, tudo isso vai acabar. Instrumento, talvez você ainda sobre lá uma vaguinha para tocar uma trombeta, alguma coisa, né? Agora, violão, acho que não tem. Aí, dá teu jeito de aprender um instrumento de sopro aí para, de repente, tocar uma trombetinha lá. Agora, irmãos, tudo aqui vai falhar, tudo. Aí a Bíblia fala assim, mas o amor nunca falha. E permanece para sempre. Só tem 3 coisas que não morrem. A fé, a esperança e o amor. Só essas 3 coisas. E ele já chega a dizer assim, mas a maior delas é o amor. Ainda que a fé seja, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é uma moeda cambiável. É uma moeda para essa vida cristã, que ela será trocada. Você não precisa de fé no céu, precisa? Aí, quando você chegar na porta do céu, o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Aí, ele diz assim, o que me resta agora é o quê? Receber a coroa da justiça. Então, ele pega a fé e troca por uma coroa de justiça. Pronto, ele não precisa mais de fé, precisa da coroa de justiça. Pronto, já recebeu. A fé não será mais utilizada. Irmãos, a esperança também bateu lá, acabou. Agora, o amor permanece para sempre. É o maior dom, a maior dádiva, o bem maior do cristão, como diz aí, ponto 3 da lição, é a maior evidência do cristão cheio do Espírito Santo, não é a manifestação dos dons espirituais. Irmãos, cria juízo, bota teu pé no chão, bota teu pé no chão. Eu falei um dia desse aí falando sobre o dom da profecia, e às vezes parece brincadeira, eu fiquei até feliz, né? Fiquei até feliz, porque eu falei com os irmãos que uma profecia, o camarada se levantou no aniversário e falou língua estranha, falou mistério, e falou assim, eis que eu te digo, parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. E o camarada está lá orando. Olha, e digo mais, hein? É big, é big, é big. Aí vocês acham que eu estou inventando história. Logo depois veio aquele videozinho que eu até botei aí no grupo de obreiros e dos guerreiros de Cristo, da mocidade, para poder ver que eu não estou falando besteira. Tá o cara no culto lá, no púlpito, e detalhe, o camarada chorou, meu irmão.
Chorou com a presença de Deus. Eis meu servo que eu te digo, Feliz Natal. Só faltou o ho, ho, ho. Que é isso, irmãos? Que brincadeira é essa? Feliz Natal. Olha, se Jesus vai perder tempo de dar Feliz Natal para ele. Irmãos, aí, e detalhe, olha o crente. Meu Deus. Como que estivesse recebendo aquela mensagem. Falta discernimento, irmãos. Irmãos, põe o pé no chão. Aí tem pessoas, meu Deus, o mover do Espírito ali está forte demais. Que mover de Espírito, irmãos? Se conhece, irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, pelo quanto essa pessoa ama a Deus e ao próximo. Não é pelo que ela pode profetizar. Tu já viu alguém gravando um vídeo, que às vezes é até em tom de brincadeira, mas hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a paciência. Já viu? Sobre a paciência. Aí daqui a pouco vem um menino lá de dentro, que criança é assim, né? Mãe, pô, sumiu minha cueca. Aí a mãe está lá. Já, tá bom, meu filho, já vou aí, por enquanto. Aí, irmão, volta aqui, irmão, por favor. Eu quero falar sobre a paciência hoje. Mãe, sei o quê? Daqui a pouco, seu cabra da peste, filho de uma égua. Quer dizer, cadê a paciência? A paciência, irmãos, os dons e o fruto do Espírito não são orais, não são teóricos, são práticos. São práticos. E a melhor forma de exercer a paciência, que é um fruto do Espírito, é aqui no meio do povo. Agora, tu quer exercer a paciência em casa, sozinho, trancado no quarto, sou muito paciente. Não, tem que ser aqui, no meio do teu irmão aqui, que às vezes está falando na hora que tu quer ouvir a pregação. Aí eu quero ver se você é paciente. Que está assistindo alguma coisa no celular na hora que está... Aí você já está com vontade de jogar o celular dele pela janela. Olha, irmãos, a paciência é um fruto do Espírito que também é exercido sobre a base de quê? Do amor. Lembra? Fruto do Espírito? O fruto do Espírito, olha como Deus fez. O caminho mais excelente para o uso dos dons espirituais, todos os dons espirituais, segundo Paulo, devem ser fundamentados em amor. Nada serve sem amor. Nenhuma obra de caridade. Não adianta. Vou dar quentinha para mendigo. E daí? Vou dar... Irmão, filma aí que eu estou dando quentinha para mendigo. Filma aí. Aí, irmãos, estou aqui hoje, porque essas pessoas aqui, ó, que estão na miséria, na mendicância, olha o estado dela. Esse miserável, esse infeliz. Como é que está? Né? Abandonado. Seu pecador, seu infeliz. Então, estou aqui para ajudar. Irmãos, não está fazendo nada. A gente está fazendo nada. Está arriscado aquela comida, dá dor de barriga no mendigo. Estou buscando a Deus lá no monte. Com a câmera aqui. Irmão, estou aqui hoje, que o Brasil precisa, irmão, de intercessão. Você quer, papai, e profetiza, e fala, acontece, se mostrando. Irmãos, não está fazendo nada. Tudo contrário do que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em secreto. Ninguém precisa saber se eu estou no monte. Precisa? Ninguém precisa saber. Quem precisa me ver lá é o Senhor. Ele precisa me achar lá. Agora, os irmãos não precisam. Precisa saber se eu estou orando, se eu estou intercedendo? Não. Então, não faça nada sem amor, porque será por interesses pessoais. E Deus não honra interesses pessoais. Aí Deus honra o amor, está escrito aqui, ó. Olha, o amor permanece, somente o amor permanece. E o bem maior, como falamos, do cristão, é o amor. Amor, o caminho mais excelente para exercer os dons. Que a fé, Paulo destaca, a esperança e o amor são os maiores, né? As três virtudes fundamentais do cristianismo.
E os dons espirituais, por mais importantes que sejam, eles são importantes, tá, irmãos? Por favor, não vai dizer que agora eu não preciso mais, não. Os dons espirituais são importantes para a igreja. Agora, por mais importantes que sejam, são temporários. Línguas estranhas, que todo mundo fica enfatizando. Irmão, tem que falar língua estranha. Você também tem que falar a boca de ferro aí, ó. Tem que falar língua estranha, né? Irmãos, tudo temporário. Tudo temporário. Ó, línguas, profecias, sinais, tudo passará. Mas o amor subsistirá eternamente. Aí eu volto aqui àquilo que eu estava falando, eu tenho alguns minutinhos. Primeiro, Paulo pega todos os dons e coloca sobre o amor e diz, olha, nada funciona sem o amor. O Senhor pega o fruto do Espírito, 9 frutos do Espírito, né? 9. Aí ele pega aqueles 9 e põe aqui, o primeiro que ele põe é o amor. Primeiro, o fruto do Espírito. Na relação da Bíblia, é o amor. Aí depois vem paz, alegria. Pela ordem, né? Paz, alegria, mansidão, sei lá, paciência. Vai colocando tudo ali. Por último, domínio próprio. Por último, é o domínio próprio. Domínio próprio, irmãos, toda hora a gente tem que usar. Toda hora. Por isso fica em cima aqui. Mais detalhe importante, tudo sob a base do amor. Não adianta usar nenhum fruto do Espírito, fazer uso de nenhum, se ele não tiver a base, o amor. Está entendendo? Me faz lembrar uma sabedoria, a gente nunca faz isso, né? Mas a sabedoria de Rui Barbosa, que entraram no quartinho dele lá, aí viram uma Bíblia e viram vários livros dele escritos em cima da Bíblia. Aí alguém falou assim, por acaso, para criticar, né? O senhor não estaria errado de colocar seus livros em cima da Bíblia? Aí ele falou, não, todo o meu conhecimento é fundamentado na palavra de Deus. Isso aqui, ó, é a base, é isso aí, a base. É a base de todo o meu conhecimento. Está vendo? O amor é a base, irmãos, de qualquer fruto do Espírito exercido pelo cristão. Você pensa que domínio próprio sem o amor funciona? Não. Não funciona. Porque quem não se ama, quem não ama, nunca se dominará. Porque você tem natureza humana. Natureza humana. O exercício o domínio dessa natureza humana, desses desejos que às vezes temos, irmãos, tem que estar fundamentado no amor. No amor. Você precisa amar a Deus, amar ao seu próximo, como a ti mesmo. E, na verdade, então, quando eu amo a Deus e amo o meu próximo, eu já tenho que me amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ao teu próximo, tem que ser como eu me amo. Se eu não me amo, como eu vou amar o meu próximo? Não tem como. Então, esse fruto do Espírito tem que estar em exercício aqui na minha vida. Não adianta eu tentar exercitar o fruto do Espírito para uma pessoa se eu não exercito para mim mesmo. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Temos falhas? Todos nós aqui, todos, irmãos, todos nós temos. Mas todos nós temos esse fruto do Espírito disponível, junto com dons espirituais adquiridos, que o fruto do Espírito Deus deu como ferramenta de uso cotidiano. Deu. Sabe aquela ferramenta básica que você tem que ter, às vezes, no carro, tem que ter em casa? Não tem que ter uma ferramenta básica? Um alicate, um martelo, alguma coisinha?
Tem que ter, né? Às vezes tu não tem tudo, não tem uma serra tico-tico, não tem uma serra mármore, que às vezes não precisa, mas ferramentas básicas você tem. Tem que ter o martelo, preguinho de aço, não tem? Então você tem que ter um pouquinho de ferramenta básica. Olha, essas ferramentas básicas você adquire porque sabe que eu posso precisar em algum momento. E são do dia a dia, do dia a dia. Pode observar, todo dia a gente precisa usar alguma coisa, fazer alguma coisa em casa. Agora, irmãos, tem coisas que não são do dia a dia. Aí você pode pedir, pode adquirir. É como dons espirituais. Pode adquirir, de acordo com a necessidade que você sente. Por exemplo, eu nunca usei uma serra mármore. Nunca usei uma serra mármore. Por quê? Porque eu não sinto necessidade de usar uma serra mármore. Quando tem um serviço, eu contrato uma pessoa que vai usar aquele tipo de serviço. Mas eu não tenho serra mármore, mas a furadeira eu tenho. Então, a serra mármore, eu não necessito da serra mármore. Então, nunca vou, assim, no meu ponto de vista, eu vou adquirir uma serra mármore por meu gosto, só se alguém me der. Mas eu não vou comprar uma serra mármore. Agora, porque eu não vejo utilidade para mim no dia a dia, no cotidiano. Então, irmãos, mas ela não é importante? É, como dons espirituais. Eu preciso desse dom. Por isso Paulo falou, busca com zelo os melhores dons, aquele que você pode, se interessa em ser usado por Deus naquela área. O resto, deixa para quem se sentir mais útil nessa área. Está vendo? Eu não vou pedir a Deus, você me dá o dom da profecia, para quê? Se eu não tenho coragem de chegar, ei, meu irmão, olha para mim, Feliz Natal para todos. Não, para com isso, Senhor. Então, aí eu deixo para quem tem essa coragem, está vendo? Então, olha, o amor é o caminho mais excelente, irmãos. Agora, o amor é fruto do Espírito, é um dom por excelência que Deus te deu para você trilhar esse caminho. Fazer tudo com amor, né? E o amor suscita confiança nos outros, 3.2. Através do amor, passamos a atrair a confiança do próximo, para ajudá-lo em suas fraquezas. Alguém pode estar preocupado? Essa preocupação é quase que natural. Irmãos, assim como existe muitas igrejas locais, né, que são exploradoras, exploram o membro. Não tem igreja que explora? Tem igreja que explora, né? Se ela souber que você recebeu o 14º, ela te arranca isso aí, né? Mas assim também tem muito crente explorador. Tem muito crente deitão. E se ele encontrar a porta aberta, ele entra. Se tiver um sofá, ele já deita. Ele nem senta para deixar lugar para outros, não. Ele já deita para ficar absoluto. Se tiver a bota larga, ele entra com os 2 pés. Então, tem gente assim, irmãos. Aí, isso gera também nas pessoas um medo de exercitar o amor. Por quê? Se eu demonstrar que eu amo a pessoa, daqui a pouco a pessoa está me explorando, isso em relação à igreja, o membro em relação à igreja, e às vezes o membro, o irmão em relação ao outro irmão. Irmão, não tenha medo de exercitar o amor. Porque esse amor, você tem, eu falei aqui, todos os dias, o exercício do domínio próprio. E o domínio próprio vai fazer com que você tenha uma sabedoria de Deus para dizer sim e para dizer não. Para controlar aquilo que você tem. Você não deixa de amar quando diz não. Qual o pai que deixou de amar o filho que disse não quando ele queria uma coisa absurda? Deixou de amar? Mãe, eu quero ir lá para aquele baile. Não, você não vai. Você deixou de amar porque disse que não vai? Não, pelo contrário, você demonstrou o seu amor dizendo não. A mesma coisa, irmão, não tenha medo de amar pessoas. Não tenha medo.
Ah, mas aquela pessoa pode ser aproveitadora. Olha, a gente sabe dizer não. Às vezes vem pessoas aqui à porta da igreja, isso aqui é local, e vai em todas as portas de igreja. Quantas pessoas eu já ajudei e quantas pessoas eu disse não? Eu acho que mais não do que ajudei. Que muito 71 que tem, irmãos. Tem muito 71. Vem um com a criança com o nariz escorrendo. Ah, que não sei o quê, papapá. Estou vindo lá de não sei de onde, lá de Engenheiro Pedreira. Ué, não tem igreja lá em Engenheiro Pedreira? Teve um que veio lá de Santa Cruz. Eu falei, não acredito. Não, vim de Santa Cruz, não sei o quê e tal. Eu falei, não acredito que como o senhor veio parar aqui com tanta igreja de Santa Cruz? E de qual igreja o senhor é? Ah, eu sou da Católica, então o senhor está na porta errada, é ali na praça. Ué, aqui é a Assembleia de Deus. Ué, quando a gente vê que já é 71, você já corta logo, irmãos. Ué, ele é católico, não é crente. Então, está na porta errada, é ali, ó, na praça ali. Aqui é a Assembleia de Deus. Ele lá de Santa Cruz. O outro veio lá de perto de Jericinó, de noite. Ah, que eu estou querendo inteirar a passagem que eu tenho que ir para não sei aonde. Falei, mas tem alguma coisa errada com a tua história. Aí, como assim? Tu veio lá de perto de Jericinó? É, vim andando até aqui. Tu passou em cima da estação. Tu quer pegar o trem. Tu passou em cima da estação, desceu, veio até aqui a pé, para agora voltar a pé para lá? Tem alguma coisa errada, porque se fosse eu ia até a estação e antes de pedir a qualquer pessoa, eu ia conversar com a pessoa do guichê e ia falar assim, ó, eu preciso ir para casa, perdi meu dinheiro, conta a tua história. Dá um jeito aí, amanhã eu passo aqui, te dou, me ajuda aí. Libera essa roleta. Ia pedir. Agora, andar mais longe para depois voltar? Falei, infelizmente, não posso te ajudar. Tu está me chamando de mentiroso? Falei, não, só não estou acreditando na tua história. Aí, Ana, tá maluco? Falei, estou maluco. Tu tá maluco? Tu não conhece a pessoa? Ele também não me conhece? Ué, então empate. É 7-1, irmãos. É 7-1. Tá? Chegou um casal aqui, contou uma história linda. Contou uma história linda. Depois de contar a história, falei, vamos fazer o seguinte. Tu vai deixar o teu endereço aqui comigo e nós vamos lá para avaliar se a tua história é verdadeira. Aí peguei o endereço, fui lá. Alguém conhecia esse casal lá? Não. Perguntei logo na casa de um amigo, que é na rua do Pastor Santana Costa. Conhece? Não, nunca ouvi. Mora lá desde que casou, 100 anos. Nunca ouvi aqui. Agora, teve casos verídicos? Teve. Veio gente aqui, essa irmã Alice estava com a gente, a irmã Alice era coordenadora da CIB. A irmã Alice deve lembrar. Lá em frente ao Corpo de Bombeiro, lembra, irmã Alice? Fomos lá, aquela senhora já morreu, o filho dela está por aí, já está firme com Jesus. Aí fomos lá na casa dela, a irmã Alice também foi com a gente, fomos lá. Lá realmente estava uma miséria, irmãos, uma miséria. Aí nós abençoamos aquela família. Até hoje, o filho dela que fica ali, franelinha no Cristal, na rua ali do CETECOM, aí parou um dia desse aqui com a bicicleta dele, falou, ainda está aqui nessa igreja? Falei, estou aqui ainda. Aí está firme com Jesus, falou, vou fazer uma visita aí. Até hoje, ele é agradecido por causa da nossa atitude. Então, quer dizer, foi constatado que realmente a pessoa precisava e foi abençoada. Agora, irmãos, ficar metendo a mão no bolso e dando alguma coisa para pessoas que nem conheço, que nem sei quem é, sem uma averiguação, não pode. O Rodrigo está de prova aqui. Cadê o Rodrigo? Está aí hoje? Ah, o Rodrigo está lá em cima. Chegou o irmão aqui um dia do ensaio, a gente estava ali fora conversando, aí ele contou uma história, aí eu falei, irmão, olha só, deixa teu endereço e a gente vai ver o que pode ser feito. Aí quando ele saiu, aí o Rodrigo falou assim, não, pastor, eu conheço realmente a necessitado. Falei, então, chamei a Ana aqui, peguei as bolsas, Rodrigo e eu fomos lá
no endereço, chegamos lá, realmente, tinha 2 crianças, uma na barriga ainda, e 2 crianças lá numa casinha pequena. Aí fizemos a oração, demos a bolsa, ficaram felizes da vida, né? Oh, Deus ouviu nossas orações. Então, graças a Deus. Agora, irmãos, se vier tentar enganar, esse aqui, ó, é irmão desse. E quando ele vem contar a história, eu já fico pedindo, Deus, tem misericórdia, me ajuda agora. Me dá esse discernimento aí para ver se o cara é 7 ou se não é, né? Porque o coração, às vezes, fica amolecido, né? Você vê assim... Não, irmão, não é assim não. Olha, e não tenha medo, não tenha medo. Tem um grandão que mora ali na beira daquele valão ali, do lado da irmã Soninha. Um dia teve aqui, com uma criança. Aí tinha um monte de areia aqui. Eu falei, não era para fazer. Mas eu falei, vamos fazer o seguinte, tu vem, vai ensacar essa areia todinha aqui da obra, eu vou te pagar. Vai ensacar. Mas não pode pelo menos me ajudar para... Falei, tá bom, tu leva esses 10 reais aqui, mas tu vem ensacar. Aí eu falei com o Batista, ele não vai voltar. Aí não voltou. Aí teve uma outra vez, ele vem. Pastor, queria falar com o senhor. Você quer falar comigo? Quero. Não, que eu estou precisando, que eu não sei o quê. Fala, tu está pensando que eu sou bobo? Você esqueceu que você não ensacou a areia que estava aqui? Te deu os 10 reais, você não voltou. Não, o senhor está me confundindo. Eu falei, não estou te confundindo, não. Jamais confunda alguém. Você mora ali perto do valão ali. Não, pastor, que... Não. Ó, pode ir embora. Segue teu rumo. Vai pedir a outra. Saiu aí marchando alto aí. Não importa se é grande ou se é pequeno, porque se eu ganhar um tapa, o Senhor me protege. Mas tem que ter coragem, irmãos, porque senão eles deitam e rolam. Entendeu? Por quê? Amor, irmãos, não é você ser caridoso a ponto de não exercitar o fruto do Espírito chamado temperança, domínio próprio. Usa o domínio próprio para exercitar o amor de Cristo, tá? Porque senão as pessoas vão deitar e rolar mesmo, vai bater na tua porta toda hora. Toda hora. Tá? Então, Deus te deu para você continuar sendo abençoado. Aí volta aqui para a gente encerrar, que já estamos no finalzinho, né? Para encerrar, o dom, então, desse amor, que é o maior, né? O maior sentimento. O amor é um sentimento que não pode faltar na Igreja de Cristo. 3.3, na página 50. É indispensável que o amor seja promovido, vivido e manifestado na igreja. Assim, será possível manifestar a unidade da qual Jesus mencionou em sua oração, pois a mesma impactará o mundo para que creia. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então, olha, conclusão, devemos, como cristão, evidenciar o amor em nossas condutas. Irmãos, ora por isso. Senhor, precisa amar pessoas. Não é declarar para as pessoas que as ama, não. Mas quando você ama, preste atenção, irmãos, como uma pessoa declara amor, manifesta amor. Por exemplo, tu chega num determinado lugar, na fila do banco, por exemplo, você ama pessoas. Aí você encontra o irmãozinho lá na frente, aí vai conversando com ele e passa à frente de todo mundo. Que amor é esse? Que amor é esse? Furando fila. Você não respeitou as pessoas que foram mais cedo para ali. Irmãos, o amor precisa sempre pensar em primeiro plano nos outros, não em si mesmo. Está entendendo? Sempre nos outros. Não em si. É um self-service na igreja. Pô, eu amo bolinho de bacalhau e tem bolinho de bacalhau. Pega 10. E os irmãos estão atrás? Não tem direito a nenhum? Pega um, deixa para os outros irmãos também. Está entendendo? Porque tu sempre tem que pensar no seu próximo. Se depois ninguém pegar, você vai lá e pega mais. Mas tem gente que é assim, se for numa mesa de docinho, aí ele pega todos. E o outro, irmãos, que vem atrás de você?
Irmãos, o amor se preocupa nas mínimas coisas, sempre em agradar o seu próximo. Então, olha, o amor em nossas condutas para sanar divisões na igreja e fazer com que o corpo de Cristo construa um relacionamento saudável com todos os seus membros. Sana divisão na igreja, irmãos. Por exemplo, irmãos, a gente aqui luta para que não aconteça, tá? Mas já aconteceu no passado. A tal chamada panela. Panela já aconteceu nessa igreja aqui. Para arrancar a tampa foi um sacrifício. Para arrancar a tampa, já que eu não podia apagar o fogo, pelo menos arrancar a tampa para ficar sem utilidade, cair barata dentro, né? E cair lagartixa. Panela não pode existir na igreja. Tem igrejas, agora eu vou falar aqui, porque já aconteceu e quase virou o que eu vou falar agora. Tem igreja, irmãos, que é uma igreja dentro da outra. Cada departamento por si e Deus por todos. Não. Igreja não é isso, irmãos. Igreja não é isso. Igreja é um só corpo. O departamento A trabalha com o departamento B, que trabalha com C, com D, todos visando o crescimento da igreja. Imagine se uma empresa fosse assim. Imagine. Não, esse departamento aqui, essa seção, não tem nada a ver com aquela. Não, todos estão interligados pelo bem-estar da empresa. Existe fabricação, existe a manutenção, existe a linha de montagem. Em alguns setores de perfumaria, óleo, essas coisas, existe a linha, o setor de envasamento. Então, tudo trabalha com o objetivo de colocar o produto no mercado e fazer a igreja crescer. Aí imagine se esse que fabricou o frasco, não, comigo fabriquei o frasco, está tudo certo, acabou, não, negativo. Ele tem que encaminhar o frasco para rotular, ele tem que caminhar da rotulagem, caminha para outro setor, até chegar à expedição. Igreja é a mesma coisa, irmãos. Não estou comparando, assim, dizendo que é uma empresa, mas ela tem que trabalhar assim. Todos os departamentos precisam funcionar em sincronia, porque o objetivo é adorar a Deus e trazer alegria ao crente, edificar a vida do crente. Amém? Então, assim, nós paramos com essa lição hoje. Aí, nessa semana que vem, que será sexta-feira, porque domingo que vem é a Santa Ceia na Matriz, nós falaremos sobre o fruto do Espírito, a primeira parte, né? Em relação a Deus, tá bom? Então, vamos ficar de pé?